Bom dia. É, Vou dar início a mais uma live dentro das minhas palestras, né, sobre a crise e a condição humana social e existencial. Vou dar um toque sobre as minhas descobertas ao longo de desde muitos anos, né, mas o mestrado concluí em 92, o doutorado em 88. E nesses dois trabalhos eu discuti essa questão profunda da natureza humana, que diz respeito à ética, ao amor, à transcendência, à ciência, à espiritualidade em geral. E hoje eu quero dar mais um toque, em tempo de pandemia, diante dessa crise. E eu tenho um gráfico que eu coloquei no meu trabalho acadêmico de mestrado, que eu defendi em 92, que fala sobre uma proposta de evolução da natureza humana, diferente de Darwin, né? Que vai propor a questão da luta de classes, a lei do mais forte, né? Da lei da adaptação. Não quero entrar nesse mérito, até porque eu não sou biólogo, mas não é que eu discordo, eu concordo, eu acho que a proposta, cada um tem sua experiência, cada um tem sua vivência, mas eu tenho uma visão diferente. E eu defendi em 92, no mestrado na COP-FRJ, que o impulso de evolução do ser é um impulso, conforme esse gráfico. Depois eu vou comprar um quadro e vou colocar ali, bem grande, mas aqui talvez dê uma ideia. Vocês vão ver aqui, ó, um caminho onde tem um ponto de partida, que é o impulso de evolução do eu, de amor pela natureza. Então, o primeiro passo seria o saber, né? Depois o saber fazer, depois o saber fazer acontecer, e depois um caminho de subida, que é a transcendência, é o samadhi. É o samadhi, que é o êxtase divino, que é o amor de Jesus Cristo, a bem-aventurança, né? Então há uma bifurcação, né? Para cá, na subida, é o samadhi, ou nirvana, ou amor divino, o êxtase divino, não importa, a felicidade de Deus, o amor de Deus, não importa o nome, né? O nome não está ligado ao fenômeno. Então, e para baixo nós temos a paixão, que vai ser a racionalidade, vai ser a lógica, é o mundo externo. Para cima, a transcendência, o samadhi. Então nós consciente ou inconscientemente fazemos esse caminho em busca de uma evolução do ser, do eu, uma busca interna para dar respostas às questões que nos afetam no mundo, em todos os tempos. Então, o primeiro passo é o saber. O saber aqui não está resumido, ou está definido como conhecimento racional, analítico, lógico,
objetivo. O saber é algo mais profundo, que começa na intuição, um passo acima da razão, né? Mas no início a gente não tem ainda esse domínio sobre a intuição. Nós somos, ao nascermos, nós até somos intuitivos, a criança é muito intuitiva, mas depois nós vamos perdendo e vamos amadurecer, vamos ficando adulto, né? Ou seja, adulterando, saindo desse caminho que a criança tem ao nascer, porque ela, apesar de ser muito dependente dos pais e dos seus familiares, ela tem um impulso intuitivo, uma força intuitiva muito grande. Então, o que é intuição, o que é razão, o que é um instinto? São níveis de consciência ou traços da nossa natureza que a gente, todos nós temos, que nos fazem avançar dia a dia. O instinto é ligado ao nosso lado animal, né? Aquela questão da propriedade, do território, a questão sensual, é um instinto. A razão é a inteligência humana, ainda lógica, analítica. Então, tem dois caminhos. Iniciamos com o saber, depois, numa etapa seguinte, saber fazer, depois, uma etapa, terceira etapa, saber fazer acontecer, onde começa aí realmente o uso da intuição para fins científicos ou outros, né, para fazer previsões, né, de fatos que ainda não aconteceram. E depois tem dois caminhos. Um sentido transcendente, que é positivo, para alcançar a felicidade, a transcendência, o amor divino, o samadhi, o nirvana, ou então o caminho para baixo da paixão, do apego. Então, a maioria vai um caminho para baixo. Porque, como na nossa natureza, ela tem dois lados, como a moeda. A moeda, ela é um exemplo bem simples, bem prático, né? Ao pegar a moeda, nós temos duas faces, dois lados. Se deixar uma moeda em cima de um papel, uma mesa, um lado para cima, o outro para baixo. O para baixo é o ego, que é atraído pelos sentidos e é empurrado pela razão, que é o mundo objetivo. E o lado para cima da moeda é o lado transcendente. Mas em cima de uma mesa, qualquer superfície, essa moeda, que representa analogicamente, metaforicamente, o ser humano, o lado da face para cima é o lado mais transcendente, é o lado transcendente e intuitivo do ser humano. Então, como fazer para virar essa moeda? Fazer com que o ser saia do lado da face para baixo, para voltar-se para o lado interior, da face para cima, e transcender e alcançar nível de consciência e amor o êxtase divino, o samadhi, o nirvana, seja lá a palavra que nós usamos para definir esse estado de consciência. Aqui se representa
Oriente, né? Taj Mahal, né? Castelo, né? Aquela música do Jorge Ben, que representa para mim a Índia, que é o lado oriental, né? Daí a palavra orientação vem do Oriente, né? A espiritualidade maior, oriental indiana, me faz lembrar desse castelo aí. Foi feito pelo rei para sua mulher, que ele era apaixonado. Então, a questão básica é como virar a moeda, como virar o ser humano. Como ele mudar o caminho dele para baixo e fazer ele ir para cima. Eu digo que a moeda, ela não vira em cima da superfície, ela não vira sem uma força. Se deixar ali, ela fica eternamente. Só se vir algum vento, alguma força, faz com que ela saia daquela posição e vire. É metamorfose, né? O lagarto em borboleta. A natureza que faz isso, né? Então, mas essa virada de consciência do exterior para o interior, a tomada de consciência do eu superior, que é o lado da face da moeda para cima, e o eu inferior é o lado da moeda da face para baixo. Como mudar? Como fazer com que a moeda se torne voltada para cima? Bom, a ideia agora com esse vídeo, uma orientação, é falar a base da minha experiência, não a partir de uma leitura livresca, né? Não a partir de uma leitura livresca. Eu aprendi em 88 que essa virada de paradigma existencial, né? A subida, em vez de descida, é o saber fazer acontecer e saber fazer transcender. Mas a maioria faz o quê? Saber fazer fazer acontecer e saber não transcender. Você vai empurrado para baixo. Daí a nossa propensão a seguir o caminho dos outros, o caminho do mundo, né? Tem um livro chamado A Sabedoria Divina, de Jacob Boehme, que ele escreveu lá no final da Idade Média, era um místico, e depois o irmão dele, os amigos dele pediram para que ele escrevesse um livro que ele não queria, e ele faz um diálogo no livro entre o discípulo e o mestre. Então nesse diálogo, o discípulo pergunta ao mestre: mestre, como fazer para alcançar esse estado de iluminação, de amor? Ele fala: olha, para ser sincero, você tem que fazer tudo ao contrário que o mundo faz. Porque o mundo ele impulsiona a todos para uma volta para fora, para
para as coisas efêmeras, para os desejos e tudo mais. Se você quer alcançar realmente esse estado de iluminação do amor, eu digo que você tem que fazer tudo ao contrário do que o mundo faz. Então, eu recomendo a todo mundo ler esse livro, A Sabedoria Divina, Jacob Boehme, é um místico. Então, ele vai dizer o seguinte, que esses que seguem caminho para cima são os chamados filhos de Deus. Os filhos de Deus é o contrário do filho do mundo, que é esse caminho para baixo. Mas os filhos de Deus, hoje se pergunta, mas se eu for fazer o contrário do mundo, eu vou fazer o mal. Ele falou, não estou dizendo que você tem que fazer o mal. Apenas fazer o contrário do mundo. O mundo está no mundo da ilusão. Faça o contrário que o mundo faz. Faz o caminho do amor dos filhos de Deus. Você vai ter obstáculos, vai ser crítica, todo mundo vai achar você louco, mas não existe outro caminho. Não siga o caminho do mundo. O caminho da luz é o caminho mais doce do que o mel, mais poderoso de qualquer exército. Está muito além. Quem quer que alcance é um abençoado. Quer dizer, o texto que ele fala sobre isso é muito mais bonito do que eu estou falando agora, porque eu não estou lembrando, eu não estou com o livro aqui na minha mão. Nem está no meu computador. Mas o texto é lindo. Então, a gente é educado, adulterado desde a infância, a seguir o caminho para baixo. Isso não quer dizer que seja intencional. Ele é cultural. Porque o caminho para dentro é virar a moeda. A virar a moeda de uma face. Porque a moeda ela é uma unidade. Ela tem duas faces, mas ela é uma moeda. O ser humano é a mesma coisa, a moeda. Ele é uma unidade. Tem duas faces. Um lado que é o ego e o lado que pode ser o self, o Atma, o Espírito Santo, não importa o nome, né? Eu prefiro o Atma, que é vindo do hinduísmo, né? Que é o Ser Supremo. Então, as crises que nós passamos, ou estamos passando, tudo que está acontecendo conosco, é porque a gente tem dificuldade de fazer essa transformação. Sair de uma queda existencial para uma ascensão, uma subida existencial. Mas para isso nós temos que saber fazer. Saber. Saber aqui implica ter consciência. E consciência não é só leitura de livros. É difícil explicar consciência. Depois da consciência, nós temos que saber fazer. Então, saber fazer. E aí vem nossas ações. Nós somos produto, consequência das nossas ações. Então, o que fizermos de bem, receberemos de bem. Se fizermos de mal, receberemos de mal.
Depois de saber fazer, tem que saber fazer acontecer. Que é fazer previsões intuitivas de fatos, de acontecimentos. E aí entra nossos insights. Já começa o caminho de subida, né? Se isso for contínuo, se for um exercício que depende da nossa vontade. Então, o caminho de subida é uma vontade ferrenha do ser, querendo deixar de ser apenas galinha, ciscando, para virar uma águia que voa. A águia voa mais alto de todos. E a galinha fica ciscando, apesar de ter asas, a galinha não voa. Quem tem Leonardo Boff escreveu um livro, né, Ser, né, a águia e a galinha. Então, a transcendência é o ser águia. Ela começa na intuição. Então, é um trabalho, é um exercício interno. Não é um exercício objetivo, é um exercício interno na consciência do próprio indivíduo, do próprio ser, que requer muita força de vontade, muita disciplina, que os orientais chamam de sadhana, caminho interior de Satya Sai Baba, de Buda, de Yogananda, Vivekananda, Jesus. É muito difícil, muito duro inverter esse processo de consciência, uma consciência que está voltada para o mundo objetivo, para uma consciência voltada para dentro de si mesmo, a consciência da própria consciência. Então, o passo de ter consciência da própria consciência é se distanciar de si próprio. Pode ser chamado de meditação, que não é simplesmente fechar os olhos e sentar na posição de lótus, é distanciar de si mesmo. Eu fiz isso por 2 vezes, em 88 e 2014. E quase parei no hospício por causa disso. Então, mas é um caminho que, trilhado com um guru, o mestre, já falei em outras lives, nos leva ao samadhi, ao nirvana, nos leva a um estado divino de ser, nos leva ao amor, à paz superior, a paz que não está nesse mundo. Então são poucos que vão conseguir trilhar esse caminho. Não é uma Hatha Yoga, é uma Prema Yoga, uma Raja Yoga, uma Kriya Yoga, uma Yoga existencial, uma Yoga que questiona quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou, mantras, exercícios, meditação. É a morte do ser, nascer e morrer em vida. Se a pessoa não nascer e morrer em vida, não é a morte física, é a morte da consciência, que não é a morte, é uma autotransformação. Então, faz-se necessário uma finalidade, né? Satya Sai Baba chegou a dizer que o fim da educação é o amor, o êxtase divino. O fim do conhecimento é o amor. Não, o fim do conhecimento é o amor. O amor que ele está falando é o amor divino. E o fim da educação é o caráter. Então, tornar-se um homem de caráter e um ser divino é o propósito maior, na linha da Prema Yoga de Satya Sai Baba. Também de Vivekananda, de Jesus, de Buda. É um caminho difícil, mas que vai nos dar resposta para todos os nossos problemas sociais e existenciais. Então,
o tempo está acabando, porque eu não gosto de passar de 30 minutos. Então, quem quiser, bernardomelgaco@gmail.com, eu posso mandar o meu trabalho acadêmico. Eu não tenho uma pretensão de ensinar, porque eu sei que a razão não consegue alcançar o nível da intuição. Então a pessoa, ela lê, mas não consegue, porque tem que ter uma vivência. Vivência é diferente de experiência. Experiência, se eu disser que isso aqui é um papel, todo mundo que estiver perto de mim vai concordar, porque faz parte do campo de percepção, do trabalho de percepção da razão. Mas se eu falar de coisas internas que eu vivenciei e vivencio, isso chama-se vivência. É a vivência que é a questão. É o que vem de dentro, não o que está lá de fora da gente. Então, entrar dentro de si requer vivência. Então, a palavra água não é molhada, a palavra amor não é amor, a palavra Deus não é Deus, a palavra samadhi não é samadhi. Nenhuma expressão vai nos dar essa dimensão, o fenômeno. O fenômeno é uma vivência interna. Então, minhas lives com o intuito de incentivar as pessoas a buscar, mesmo em tempo de pandemia, uma resposta dentro de si. Começa pela consciência. Tentar ouvir uma voz interior, que é o Atman. Tem até um filme que eu vi recentemente, que é chamado O Outro Encontro. Está no YouTube. Que é uma história muito interessante, né? Quer dizer, uma ficção, né? Criada, mas muito bem gospel, né? Um filme gospel. Que é uma menina que está em conflito com os pais e pega um avião para uma outra cidade lá nos Estados Unidos, e ao lado dela senta duas pessoas, um evangélico e o outro um sujeito comum. O evangélico tenta doutrinar ela e ela se aborrece com o evangelho, e mais um tempo depois ela começa a conversar com um outro sujeito loiro, cabelo, que na verdade era o próprio Cristo. Muito interessante. É um outro encontro. E aí ele vai orientar ela sobre essa questão de ouvir a voz da consciência, já no final do filme, né? Muito bonito. Que ele vai dizer a frase, né? Ele fala, ela fica falando, querendo dizer que ela não acreditava no Senhor, que não acreditava em Deus e tal. E aí uma hora ela lhe diz, o Senhor é meu pai. E ela não entende, porque, né? E no final ele diz, o Senhor é meu pai. E no final ele vai no ouvido dela e fala, né? Olha, quando chegar na cidade lá, você vai sair do aeroporto, você busca nas tuas mensagens do e-mail a resposta que você quer sobre a universidade, que você quer fazer o curso de arte. Então, na hora que ele se despede com a mão direita e tem uma marca do furo do prego, né, na mão dele, né, já cicatrizado, e ele vai embora. E ela tenta correr atrás dele, mas ele some na multidão. E ela, quando ela está para pegar a bagagem, ela pega o celular e realmente vê que ela não acreditava que ia passar na seleção para o curso de arte na universidade, e tinha a resposta positiva que tinha passado. Então ele tinha dado um toque. Quando ela chega no hotel, ela encontra, né, uma mensagem do Cristo na cama dela com a frase, né? As minhas ovelhas ouvem minha voz. Então, Deus fala na nossa consciência, através do Atman, centelha divina. Fica por aqui, porque já passou já de 29 minutos. Até a próxima live.